bilhões de anos. Mas só agora os primeiros mamíferos, nossos ancestrais, começaram a florescer. Muito antes do homem, os continentes continuaram a se deslocar, colidindo uns com os outros. Lentamente, a superfície começou a ficar familiar. A tectônica de placas e a erosão criaram as paisagens que conhecemos hoje. Alpes suíços. Algumas cadeias podem ser explicadas pela erupção vulcânica da rocha mais profunda. Mas as maiores, incluindo os Alpes, não têm vulcões. Parecem ter se elevado das planícies por artes da mágica. Essa cordilheira atravessa a Europa e chega a quase 5.000 metros acima do mar. Como essa enorme massa de rocha subiu tão alto? Adrian Pfiffner é perito na estrutura alpina. E sabe a resposta? A cena que vemos agora é o resultado da colisão de dois continentes, o continente africano e o europeu. Um estudo detalhado das rochas alpinas dão provas de como as montanhas se formaram. O segredo está em cristais de quartzo extremamente pequenos. Estas amostras têm 25 milésimos de 1 milímetro. Nessa espessura, você enxerga através do grão. Os pequeninos cristais de rocha revelam uma grande deformação. Os grãos de quartzo da rocha foram esticados, alongados e achatados. É preciso muita tensão para deformar essa rocha. Uma dessas tensões seria a colisão de duas placas continentais. Nos últimos 45 milhões de anos, à medida que os continentes se moviam, a placa africana e suas subplacas chocaram-se com a Europa. A crosta continental no ponto de colisão sofreu tremenda pressão. E a rocha foi entortada e retorcida. Imagine que minhas mãos são duas placas que espremem a rocha entre si. Veja que parte do material escapa para cima e forma uma pequena cadeia de montanhas. As dobras retorcidas de rocha ficaram expostas enquanto as montanhas lentamente eram espremidas para cima cada vez mais. Um famoso monte alpino mostra com clareza a colisão das placas africana e europeia. O Matterhorn. O Monte Matterhorn é filho dos dois continentes. O impressionante sobre esse monte é que a pirâmide do topo é um pedaço da África, mas fica na Europa. Quando esse clássico monte se formou, as duas placas continentais se sobrepuseram. Imagine uma trombada. Dois carros que se chocam. Por vezes, um deles desliza sobre o outro. Assim, os dois continentes colidiram e a África deslizou para cima da Europa. A tectônica de placas é responsável por todas as cordilheiras do mundo. Nos milhões de anos de crescimento, a única coisa que impediu que elas atingissem as nuvens foi a erosão. Erosão do vento, da neve e da chuva. Esta é a ação da água, que vai erodindo as montanhas. Pode parecer muito pequenina, mas olhe os Alpes suíços. 50 milhões de toneladas são erodidas a cada ano. Isso corresponde a uma montanha de 1.000 metros de altura desaparecendo a cada ano. A altura das montanhas é determinada por essas forças opostas. Para cima e erosão, mudando-as por frações de centímetro para mais ou para menos a cada ano. Mas o movimento tectônico e a erosão pela água também criam o oposto da montanha.
Dependendo das condições, a superfície pode ser recortada. E às vezes, espetacularmente. Grand Canyon. Quase 2 quilômetros de profundidade. 16 mil quilômetros de largura. 450 quilômetros de comprimento. E ainda está crescendo. Uma boa história de exploração é quando os europeus viram o Grand Canyon em 1541. Eles se aproximaram da borda, viram o rio lá embaixo e calcularam que ele tinha menos de 2 metros de largura. 2 exploradores desceram e voltaram dizendo que o canyon era mais fundo do que parecia. Wayne Rainey é perito nesse fenômeno geológico. São todos consequência das forças titânicas da natureza. No curso dos últimos 6 milhões de anos, esse espetacular cânion foi esculpido pela ação do rio Colorado, em combinação com a elevação do Planalto Colorado. O processo da tectônica de placas tem empurrado todo o Planalto para cima. Ele agora está a 2.400 metros acima do mar. A elevação de certo ocorreu com a placa do Pacífico chocando-se com a norte-americana, enrugando a crosta. Pense num tapete esticado no chão e que você tenta empurrar. Quando a ponta do tapete chega à parede, aparece um calombo no tecido, exatamente como ocorreu na borda da América do Norte. O rio parece pequeno demais para erodir o cânion. Mas sua posição acima do mar faz que a força da gravidade lhe dê grande poder. Basta olhar para grandes rios como o Amazonas ou o Mississippi. Tem muito mais volume de água que o Colorado. E, no entanto, não abrem grandes cânions porque não se acham elevados. A elevação obriga a rocha a subir, enquanto o rio como que serra a rocha para baixo, criando essa paisagem que vemos hoje. A tectônica de placas, combinada com a erosão, esculpiram belas paisagens em nosso planeta. Em geral, os picos mais altos e irregulares, bem como os cânions mais profundos, são estruturas muito jovens, formadas nos últimos 50 milhões de anos. Mas o toque final foi dado por uma força da natureza ainda maior. Há 2 milhões de anos, no leste da África, os ancestrais do homem moderno davam os primeiros passos na Terra. Ao mesmo tempo, vindas do Polo Norte, enormes geleiras começaram a avançar. A Terra agora iria entrar na Era do Gelo. Dois milhões de anos atrás. Os ancestrais dos humanos já se espalhavam para fora da África. Mas a Terra começava a esfriar. Não tardou para o planeta ficar pontilhado de grandes geleiras. A Era do Gelo chegara. Tudo começou quando os vulcões do Panamá criaram a ponte de terra que unia a América do Norte à América do Sul, alterando radicalmente as correntes oceânicas. Os mares polares esfriaram ainda mais. O resultado foi a queda drástica da temperatura global, mergulhando nosso planeta na Era do Gelo, que duraria milhares de anos. Islândia. Glaciar de Longjökull. Nas partes mais frias e altas do planeta, o gelo ainda é soberano. Poucos se aventuram nestas áreas hostis. Mas o climatólogo Finnur Paulson trava batalhas regulares contra o frio. Quando trabalho no campo de gelo, as condições são bastante ruins.
Fora faz 30 graus Celsius abaixo de zero.